Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, cá estamos para mais um Política de Saltos Altos, em direto no nosso Rádio Clube de Angra. Bem-vindas as nossas comentadoras Cláudia Cardoso, Graça Silveira e Judite Parreira. Na ordem do dia, a saída do médico do Corvo, na sequência da cessação de funções da presidência do Conselho de Administração da Unidade de Saúde de Ilha, determinada pelo Governo Regional. Graça Silveira. António Salgado isenta o secretário da Saúde, mas responsabiliza Paulo Estevão, deputado regional do PPM eleito pelo Corvo. Esta é uma questão política. Muito boa tarde aos políticos, aos ouvintes da Rádio Clube de Angra, a quem nos segue no Política de Saltos Altos, às minhas co-debatentes, à Cláudia e à Judite, e à nossa moderadora Andreia. É obviamente uma questão também política, ou seja, eu até poderia dar de barato que é uma questão única e exclusivamente que tem a ver com a saúde. Aliás, Paulo Estevão diz que a exoneração de Salgado tem a ver com o fato de que Salgado criou um mau clima no Conselho de Administração, que inclusivamente só dava ouvidos aos anteriores elementos, aos outros dois elementos do Conselho de Administração, ou seja, aqueles que tinham estado lá durante muitos anos nomeados pela governação socialista, e que os dois novos elementos que foram nomeados já por este governo, como de resto também Salgado foi, sentiam desautorizados porque Salgado não trabalhava bem com ele. E isto poderia ser facilmente aceite como a história oficial e oficiosa se não fosse, no dia seguinte, a exoneração de Salgado, que é militante do PCP, que é um ativista político, como de resto toda a gente sabe. Ele, quando chegou a São Jorge, quando chegou aos Açores, foi para São Jorge. O PCP em São Jorge não tinha expressão nenhuma política e, devido à presença de Salgado lá, cresceu imenso. Ele encabeçou listas pelo PCP em várias eleições e era tido como uma pessoa muito querida pela população. É daquele tipo de médicos de proximidade, de ilhas pequenas, em que as pessoas criam facilmente elos com Salgado, e Salgado politicamente usa essas relações de proximidade. Isto não é novo. E Paulo Estevão, quando o Salgado é colocado no Corvo, já sabia que isto seria assim. Dia seguinte à exoneração, que foi numa sexta-feira, 13 de maio, a exoneração do Salgado, é nomeado para o lugar dele, ainda por cima, Morgado, que é... Margado. Que encabeçou nas últimas eleições pelo PPM. E, portanto, foi claramente retirar uma pessoa que não era da confiança política do Paulo Estevão e colocar uma pessoa que era da confiança política do Paulo Estevão. Perante isto, se havia espaço para não haver uma leitura política da exoneração de Salgado, passa a haver. E mais, o Salgado mede forças com o Paulo Estevão. Ou seja, há uma rebelião popular que se coloca do lado do Salgado e que põe em causa o poder de Paulo Estevão. Portanto, a leitura política é: Paulo Estevão começou a perceber que num universo de votantes de 200 pessoas, que o Salgado podia fazer estragos, porque os votos no Corvo são contados ao milímetro, à unha, e retira Salgado e coloca Margado. Mais que isso, o Paulo Estevão diz que o senhor se queria vir embora da ilha porque ia deixar de ganhar dinheiro. Ou seja, quando Salgado sai, se vem um outro médico, as funções que eram acumuladas por um único médico, que é médico, presidente do Conselho de Administração e delegado de saúde, eram todas adstritas ao único médico, como de resto sempre foi. O Corvo só tinha um médico, nos tempos bons, porque havia tempos em que nem sequer se conseguia arranjar um médico para ir para lá. Que se queria vir embora do Corvo porque não ia ganhar tanto dinheiro. Salgado não só diz: não, eu não me vou embora e fico,
como ainda coloca a população do seu lado, que para além de ter feito uma demonstração pública de apoio a Salgado logo na sexta-feira, neste momento está a correr uma petição para que Salgado volte a ser o presidente do Conselho de Administração. Paulo Estevão vem dizer que ele está a manipular as pessoas, que está a ludibriar as pessoas, porque quando vão pedir para assinarem a petição, aquilo que dizem é para uma petição para evitar que Salgado seja expulso do Corvo, que não dizem claramente o que está lá efetivamente na petição, que é que ele assuma todas as suas funções. Mas o Paulo Estevão nesta corrida já perdeu porque a população não está com ele. E Salgado não teve problema nenhum em medir forças com Paulo Estevão, e Paulo Estevão, neste momento, por muito que queira sanar os estragos e que venha fazer, como fez uma semana depois, uma conferência de imprensa para denunciar que o Salgado anda a enganar as pessoas, a dizer que está a ser expulso do Corvo e que se está a vitimizar e que isso é enganar as pessoas, que não é nada disso, e que ainda por cima tem o apoio dos socialistas e que pode mostrar as mensagens que têm o apoio dos socialistas. No final do dia, isso não conta rigorosamente nada. O que conta é que a população se colocou do lado do Salgado, e vamos ver quais são as consequências que isso vai ter nas próximas eleições. Cláudia Cardoso, o Paulo Estevão fala em ganância pessoal e manipulação política de António Salgado para alcançar a nomeação política para a presidência do Conselho de Administração da Unidade de Saúde de Ilha do Corvo. E os 12 mil euros mensais do cargo de que agora é afastado. Que particularidades é que tem a função de médico e presidente do Conselho de Administração da Unidade de Saúde de Ilha do Corvo? Boa tarde a todas, boa tarde à nossa moderadora, a Andreia, também cumprimento a Judite e a Graça e os nossos ouvintes. Naturalmente, tudo o que sucede no Corvo tem muitas particularidades, não é? Dada a dimensão da ilha, as suas idiosincrasias e também a população, que é mais pequena, como se sabe, dos Açores. Mas eu, neste particular, não posso estar muito afastada daquilo que a Graça acabou de explanar, ou seja, esta guerra, obviamente, este é um caso político, não é? Com todos os contornos que apresenta, eu julgo que neste momento o posicionamento de Paulo Estevão já não lhe traz nenhuma mais-valia, se quisermos assim, para utilizar essa expressão marxista da mais-valia, porque neste momento tudo o que ele diga sobre este assunto, inclusivamente alegando quanto é que ganha um médico nestas funções, é sempre um sistema de lose-lose. Portanto, ele é de facto um perdedor nesta corrida e neste debate à volta da questão da saída de Salgado do Conselho de Administração. Primeiro de tudo é preciso ver que este é mais um caso que surge num enquadramento de muitos casos à volta de nomeações, muitos casos à volta de conselhos de administração e da dificuldade deste governo cumprir com o princípio da transparência que prometeu. É evidente que a Graça fez a cronologia certa da história, portanto, o médico é reconduzido, é colocado lá inicialmente, ainda na altura que o Partido Socialista governava a região, e é reconduzido já por este governo. E não se compreende bem esta súbita necessidade da sua substituição, ainda para mais quando ele tem uma relação de grande proximidade com a população, que não há queixas técnicas sobre o trabalho deste médico. Ou seja, a questão aqui que se poderia pôr é: desempenha mal as suas funções, não corresponde ao que dele é esperado, a população não gosta dele, que já aconteceu. Já aconteceu. E a gente sabe, já aconteceu no passado, e não foi só uma vez, e com graves, aliás, na altura da governação do Partido Socialista, com graves repercussões. Portanto, a população revolta-se, ou o médico não atende, o médico invoca, portanto, não gere bem as funções para as quais foi nomeado. Nada disto se verificou. O que é alegado pelo Secretário da Saúde é que havia um clima mau entre o Conselho de Administração e que houve uma ameaça dos outros dois membros se demitirem se ele não saísse. Ora, isto parece-me bastante insuficiente, para já está um pouco mal explicado. E depois é insuficiente porque, de facto, bem ou mal, seja com razões políticas, seja pelos meios mais lícitos ou menos lícitos, um médico tem uma relação de excelência
com a população, como se percebeu. E, portanto, é difícil compreender que neste cenário se substitua uma pessoa que até contenta a maioria, que presta um bom serviço e que o argumento seja dos 12 mil euros, porque é pouco para aquilo que está aqui em causa. Depois vai-se colocar logo, imediatamente a seguir, uma pessoa que tinha encabeçado a lista por São Miguel pelo PPM, ainda gera mais dúvidas. E que não vai estar lá o mês todo. E que não vai estar lá o mês todo. Depois, António Salgado, se calhar de uma forma inteligente e também utilizando as ferramentas... E política. Para já, faz um embate de titãs. Portanto, ele não se confronta com o secretário da Saúde, tão pouco, que é quem o destitui do Presidente do Conselho de Administração, confronta-se sim com Paulo Estevão e, portanto, diz, para quem quiser ouvir na Antena 1, que é uma questão política, que é uma questão entre ele e Paulo Estevão. Ora, nós sabemos que também os resultados eleitorais de Paulo Estevão na Ilha de Corvo não têm sido famosos nas últimas eleições. E, portanto, começamos a perceber que há aqui um acrimónio e um problema entre os dois, e poupa, de certa forma, o secretário da Saúde. Portanto, no fundo diz que ele foi uma espécie de amanuense que assinou a destituição, mas que não foi amante dele nem por vontade dele. É isto, no fundo, está dito naquela notícia, não há dúvidas sobre isso. Agora, isto começa a ser demais, não é? Vocês reparem, há muito pouco tempo, no espaço de um mês, nós tivemos o caso do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, da nomeação da esposa do Presidente do Conselho de Administração. Depois, agora que discutimos no último programa, foi há 15 dias, agora temos o caso do médico de Corvo, que sucede com todo este levantamento polar e, portanto, e isto, para quem prometeu tanta transparência, é que o PS, para chegar a caso desta gravidade, demorou 24 anos. E isto que foi tão criticado, e bem, quando houve ingerência, quando houve nepotismo, e bem, agora, enfim, ao fim de 1 ano e meio, já é o pão nosso de cada dia e já nem sequer as pessoas estranham, começam a achar normal. Mas não é normal. Essa é que é a questão. E, portanto, neste caso, é preciso também recordarmos que foi o atual Presidente do Governo que, em junho de 2020, enquanto candidato às eleições legislativas, esteve na ilha a dizer que era fundamental a permanência de António Salgado e cito o que ele disse, que acompanhava a reivindicação da comunidade corvina em manter o médico em funções, até porque existe um encontro de vontades entre a população e o profissional de saúde em causa. Não mantém estas declarações? Então, se existe e se continua a existir este encontro, porque é que agora José Manuel Bolieiro decide que esta é a forma de resolver a questão? E, portanto, o que é que a gente percebe? Que o Corvo vai ficar com um rácio de médicos, quando o resto da região, milhares de cidadãos não têm médico de família. E no Corvo nós vamos ter 2 médicos, Cláudia, numa situação absolutamente desnecessária e evitável. E de facto, eu julgo que estas questões, depois de estarem na praça pública, agora é querer passar um atestado de incompetência à opinião pública quando a juíza que isto é um caso político, não é? Deixa-me só dizer uma coisa, que eu acho que politicamente isto é importante fazer essa leitura. Eu acho que essas declarações de Bolieiro não são isentas de uma leitura política. Eu acho que o Bolieiro aqui está a pagar ao Paulo Estevão na mesma moeda. O Paulo Estevão acha-se no direito de fazer... Desculpa. Foi em 2020. Mas é que o Paulo Estevão acha-se no direito de chegar às comissões de inquérito e às comissões de economia, etc, e dizer que não quer este secretário, que aquele secretário perdeu a confiança política passando por cima de Bolieiro. E Bolieiro chega ao Corvo e passa por cima de Paulo Estevão, deixa Paulo Estevão isolado e diz... Mas isso não foi agora, graças a Deus. Foi em junho de 2020. Estas que eu citei. Mas agora... O próprio Salgado protege o governo. Eu acabei de dizer isto. Ele protege o secretário da Saúde, não é? Até nisso é inteligente, que é. Sim. Quer pôr a população do Corvo a ter que escolher entre Salgado e o governo, porque os corvinos sabem que precisam do governo. Sim, claro. Estou completamente de acordo com o que o governo fez. E ainda disse que o Clélio tinha tentado apaziguar os diferentes que haviam com os vogais, etc, mas e faz uma declaração que essa é brutal, diz na Antena 1 assim: isto é o resultado de uma particularidade do Corvo, que é ser mandado de forma arbitrária, quase absoluta, por uma figura que é o dono disto tudo, o deputado do PPS. Isso é verdade, eu não me lembrava o dono disto tudo. E, portanto, isola Paulo Estevão neste episódio. Claramente. Mas isto mostra, uma vez mais, as tais fricções e a dificuldade
que esta coligação tem de articulação e de manter internas as suas diferenças. Judite Parreira, a Cláudia Cardoso há pouco falou em 2 médicos. Clélio Menezes garantiu que o Corvo não só não ficaria sem médico, como poderia ter os tais 2 médicos. O isolamento desta ilha e a distância até ao hospital mais próximo podem justificar esta hipótese? Boa tarde a todas as presentes em estúdio e aos nossos ouvintes que nos ouvem a partir da Rádio Clube de Angra. Bom, relativamente a esta questão, e ainda pegando na questão que a Andreia colocou à Graça no início, isso é uma questão política, sem dúvida nenhuma, uma questão política. Agora, esta questão política não tem nada a ver com o presidente do governo, é uma questão política que está centrada na especificidade do Corvo e, portanto, concretamente em Paulo Estevão. A mim deixa-me muito incomodada e desagradada ter de falar, parece que agora, cada vez que nós nos reunimos aqui no Política de Saltos Altos, temos que debater situações desta natureza. Incomoda-me bastante que o governo e os partidos que o suportam e que, quando estavam na oposição, foram tão críticos e bem em relação às nomeações feitas pelo Partido Socialista e à falta de transparência que houve em muitas que houve em muitas dessas situações, agora se ponham a jeito e façam exatamente a mesma coisa. Não é admissível, não posso concordar com isso. Fiquei, há 15 dias, muito satisfeita pelo Presidente do Governo ter dito que a situação que se tinha passado no hospital de Angra, da nomeação da esposa do Presidente do Conselho de Administração, não ser aceitável e ter de ser resolvida. Foi resolvida porque a nomeada rescindiu, ou seja, não rescindiu, recusou essa nomeação. Achei, e até disse na altura, que estava em muito boa altura de José Manuel Bolieiro resolver a situação de todas as situações semelhantes. Enganei-me porque nem 15 dias depois acontece esta que está aqui. Agora, creio que não tem a ver com o Presidente do Governo nem com o Secretário da Saúde, tem a ver exclusivamente com Paulo Estevão, só que o Presidente do Governo também tem de pôr travão a isto. É verdade que há um acordo, é verdade que os partidos que apoiam este governo, portanto, a coligação é importante e é necessária, mas não podemos estar a ceder a todas as chantagens e a todas as pressões que forem feitas por esses partidos, sob o risco de, muito em breve, José Manuel Bolieiro não ter mão, e se não tem mão, olha, pronto, que caia o governo, que se vá para eleições livres, foi assim sem amarras, Mota Amaral, quando Mota Amaral percebeu que não tinha mão no Natalino Viveiros, pôs-se a andar. É claro, é o mais lógico de se fazer. E, portanto, creio que está muito na altura disto acontecer. Em relação ao que se passou no Corvo, Paulo Estevão agora justifica com o passado, com a história do Dr. António Salgado, que já era conhecida quando o Dr. António Salgado foi reconduzido no seu cargo. Portanto, Paulo Estevão já sabia que ele tinha feito o curso na União Soviética, que tinha tido vários cargos dentro do PCP, isso já era conhecido, não pensou, foi que, eventualmente, isso pudesse vir a fazer moça. Quando percebeu, arranjou uma justificação que me parece muito fraca e esfarrapada. Para além disso, não nos podemos esquecer de uma outra coisa. O anterior diretor regional da Cultura foi nomeado pelo PPM. O atual diretor regional dos Assuntos Culturais não foi nomeado pelo PPM, foi pelo PSD. E, portanto, Paulo Estevão entendeu que podia prescindir dessa nomeação porque precisava de uma que resolvesse os seus interesses para o Corvo. E aí indica o nome de Paulo Margato, do Dr. Paulo Margato. Portanto, como forma de resolver esta situação. Mas não creio que a tenha resolvido, creio que só foi agravar ainda mais um problema que ele já tinha e que já foi aqui elencado quer pela Graça, quer pela Cláudia.
o Dr. António Salgado foi para o Corvo, é um médico de proximidade, conseguiu cair nas boas graças, entre aspas, dos corvinos, e eles estão com ele. E a verdade é que foi uma manifestação que não se pensaria que acontecesse. E não nos esqueçamos que foi cantada inclusivamente a Grândola, o que para mim é uma coisa fortíssima. Os corvinos terem cantado a Grândola na manifestação. E, portanto, eles estão com o Dr. António Salgado. E agora pode vir Paulo Margado. Não pode só vir, médico, não, é que o Grândola diz claramente, estamos com ele enquanto médico e enquanto político. Exatamente. E, portanto, a moça já está e vai ter reflexos durante não sei quanto tempo. Parece-me que a tentativa de a solucionar foi o pior possível. Em relação aos 2 médicos, seria ideal, excelente, que todas as ilhas pudessem ter um médico para cada 150, 200 pessoas. Era excelente que pudesse ser assim. Infelizmente, isso não acontece. Paulo Estevão também alega que o Dr. António Salgado, ainda o ano passado, numa entrevista à revista Sábado, se tinha queixado de que estava sozinho no Corvo, só com 2 enfermeiras, muito isolado, a horas de viagem se alguém adoecesse ou precisasse de uma intervenção urgente, não tinha meios humanos suficientes para fazer face a isso, mas a verdade é que temos que ser justos e coerentes. Das flores também não é muito diferente. Sim, não é. E assim, portanto, não podemos agora não é isolar alegar esta razão para tentar camuflar, para branquear a outra situação, uma má decisão. E portanto, parece-me que isto vai ter custos para Paulo Estevão. Paulo Estevão, naturalmente, deve ter percebido que estava a perder já há muito tempo, que ele vem a perder a mão no Corvo, e que, e também, por outro lado, António Salgado também deve ter contado as suas espingadas e deve ter percebido que tinha, se calhar, neste momento, tinha mais do que Paulo Estevão, e daí tomado as decisões que ambos tomaram. Agora, eu espero que isto se resolva com transparência e com justiça, e que José Manuel Bolieiro não permita que isto alastre. Mais alguma intervenção? Sim. Eu queria dizer um pequeno detalhe, que é de enorme detalhe, naquilo que a Judite acabou de dizer, que foi quando o médico do PCP vai para o Corvo, que o Paulo Estevão não previu que isto ia acontecer. Eu não acredito nada disso. Aliás, eu quando soube que o médico ia para o Corvo, comentei, até com pessoas próximas, mas como é que o Paulo Estevão deixou que isto acontecesse? Na altura ele não tinha como deixar ou não deixar, porque ainda era governação socialista e ele tinha gritado todos os lados que queriam um médico para o Corvo. Vai um médico para o Corvo, ele não se podia dar ao luxo de vir dizer, não quero, este não, porque este é do PCP e eu não quero. Não, um médico, a questão é que o médico já estava lá. A grande questão é no momento em que se toma a decisão de substituir apenas os vogais e ficar lá o médico. E aqui eu digo, à saúde o que é da saúde e à política o que é da política. Tenho quase a certeza que na altura o Paulo Estevão e o governo não conseguiu arranjar alguém para ir no dia seguinte para o Corvo, porque todos nós sabemos que o processo de seleção de pessoas para ir para o Corvo é sempre muito complicado. Ter médicos que queiram ir para o Corvo. E, portanto, ele deve ter pensado, eu deixo aqui o Salgado mais uns dias, enquanto ganho tempo para arranjar outra pessoa para ir. E tenho quase a certeza de que este mau clima que aconteceu no Conselho de Administração não tem só um lado, ou seja, não é só o doutor Salgado, que é uma pessoa que é irrascível e péssima, que nem sequer é isso que se diz dele, que é uma pessoa muito tolerante, que é um médico de proximidade, etc, etc.
Obviamente que devia ter uma grande proximidade com os outros 2 vogais, que foram as pessoas que o receberam quando ele chegou lá, e foram as 2 pessoas com quem ele começou a trabalhar e com quem teve que tomar muitas decisões, e que é normalíssimo, todos nós sabemos que é assim, em equipas que ainda por cima são muito pequenas. Num sítio muito pequeno, se tu já estás muito habituado a trabalhar com aquelas pessoas, e que eu percebo perfeitamente aquilo que ele diz quando tens que tomar decisões difíceis, de uma segunda opinião médica, de situações complicadas que naquele momento tu tens que tomar decisões. Obviamente tens tendência para te consultar com pessoas com quem tu tens confiança. Se os outros acabaram de chegar ontem às 4 da tarde, que são pessoas com quem ele não estava habituado a trabalhar, pode ter acontecido situações em que ele, sem ser de propósito e sem ser para menorizar os acabados de chegar, tenha pedido uma opinião às outras pessoas com quem já trabalhava. E Paulo Estevão, percebendo que isto estava a acontecer, de certeza que foi acicatando o mal-estar por parte dos 2 novos vogais que eram nomeados pelo novo governo. Tanto que Paulo Estevão diz claramente: isso se fosse para... Porque então se cai o Conselho de Administração, caiu o Conselho de Administração todo. E punham-se novos vogais. Claro. E é muito mais fácil arranjar vogais do que médicos para o corpo. Sem dúvida. Pronto, mas Paulo Estevão disse que fazer isso era ceder, e que se este governo não conseguisse fazer substituições dos socialistas por pessoas da sua confiança, que nunca iria governar. E Paulo Estevão disse isto claramente. Portanto, houve ali também uma mão de ferro, como quem diz, as pessoas que são da saúde, e por isso é que eu digo à saúde o que é da saúde e à política o que é da política, ele, enquanto médico, tem que ter a capacidade de trabalhar com os vogais do Conselho de Administração, sejam eles quais forem, de cor política forem, claro. Pronto. Portanto, isto é o que me parece que aconteceu ali, e que o Paulo Estevão antecipou que isto lhe podia acontecer, só que não deve ter tido muita margem para manobra, para estancar a sangria a tempo certo. Até porque ele é confrontado, agora na conferência de imprensa que faz uma semana depois, é confrontado com o facto de existir um documento assinado por 6 dos 7 funcionários da Unidade de Saúde. Portanto, a Unidade de Saúde tem 7 funcionários e 6 foram a favor da reversão da exoneração de António Salgado, e assinaram. Não é a petição dos populares, são dentro do próprio da Unidade de Saúde, ao qual o Paulo Estevão diz: não é de admirar porque eles eram todos socialistas da administração anterior. Quer dizer, independentemente disso, eu não acredito que de 7 pessoas que estão a trabalhar numa unidade de saúde de Ilha, independentemente da cor política, se estão a pedir para aquela pessoa voltar, é porque ela é competente e querem que ela fique. Claro. E eu não sei como é que o Paulo Estevão vai descalçar esta bota, devo dizer. Vai ter muita dificuldade. Está bem apertada. O povo vai descalçar a bota. Continuando com a graça e mudando de assunto, em tempo de Santo Cristo, nos Açores, em São Miguel, o fim do protocolo político na procissão foi determinado pelo atual reitor. Uma medida que tem gerado opiniões opostas, Graça. Bom, é verdade. E qualquer uma de nós, as 3, teve que várias vezes participar na procissão do Senhor Santo Cristo, porque enquanto deputadas há um protocolo em que os deputados têm que participar na procissão de Santo Cristo. A única deputada que me lembro que foi coerente e que de resto a caracterizava foi a Zoraida Soares. Nunca lá foi. Não era católica e achava que uma procissão de fé não deveria ter protocolo e bem. E isto, ao contrário daquilo que a maior parte das pessoas diz, porque é a tradição e sempre foi assim, nem sempre foi assim, nem no tempo do Mota Amaral, que era católico, convicto, praticante de todas as formas e feitios, nunca houve esse protocolo de obrigação dos deputados terem que participar, ainda para mais, com toda uma hierarquia de importâncias. Politiquices à parte, eu acho... da sociedade local. E, portanto... Há quem diga que o atual reitor Adriano Borges acabou com a Feira das Vaidades. Não sei se este termo é demasiado forte, mas eu devo dizer, eu sou católica e sou praticante e tenho a minha fé, não por questões morais ou de protocolo, é exatamente ao contrário. E devo dizer que várias vezes
me senti extremamente incomodada. Estar na procissão, num lugar assim de destaque, com a roupinha certa, porque ainda por cima tem que ser roupa preta, nunca percebi. Porque é que depois da Páscoa, numa celebração que é depois da Páscoa, em que a Igreja já temos a ressurreição, é a cor, tanto que as festas todas do Espírito Santo são procissões floridas de cor, de aleluia, uma procissão em que o próprio andor do Senhor Santo Cristo é uma explosão de cor e de alegria. As pessoas têm que ir todas de luto como se estivessem a celebrar a morte de Cristo. Isso é uma coisa que eu nunca percebi. E, portanto, continuando, nós lá na procissão, todos pipis, no lugar de senhora deputada, depois à frente vai o líder da bancada, depois os partidos vão em função da importância, se tem mais deputados ou menos deputados. Todo um protocolo de hierárquico, de hierarquia, de importância social, que é tudo contra aquilo que deve ser a Igreja. Nosso Senhor disse, quando pediu aos apóstolos para os seguirem, e eram muitos deles de boas famílias: deixa o que tens e segue-me. Portanto, a tua importância social, o teu poder económico deveria ficar de fora disto. E senti-me várias vezes incomodada a ver pessoas de fé a pagar promessas num sofrimento enorme, numa devoção ao Senhor Santo Cristo, a pedir sinceramente a proteção dos seus com o coração nas mãos, e nós ali a passar ao lado neste desfile. Não foi só isso que o Adriano fez. Aliás, os defensores, e vi isto escrito, que diz o seguinte: ter acabado com com o modelo anterior é uma vergonha. Essa alteração da procissão faz com que agora mais pareça uma procissãozinha qualquer de freguesia, e que há uma falta de respeito por todas as organizações representativas da ilha, cuja participação não é mais do que uma justa e sentida homenagem ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Todos nós sabemos que estas celebrações custam dinheiro. Há muitos imigrantes da diáspora que mandam dinheiro, há muita gente de boas famílias que contribuiu com dinheiro para que estas celebrações possam acontecer. Mas esse fosse uma contribuição, que não foi. Foi uma compra de um lugar de privilégio, inclusivamente a levar o andor do Senhor Santo Cristo. Porque quem leva o andor do Senhor Santo Cristo são os das boas famílias de São Miguel, que quando chegam a uma certa idade, que já não podem acartar com o andor, passam em linha de sucessão ao seu filho, que é que passa a ter o direito a acartar o Senhor Santo Cristo. Portanto, isto para mim, quase enquanto católica e crente, é tudo péssimo. E, portanto, não tendo especial apreciação pelo atual reitor, porque não tem, há muita gente que acha o seu padre Adriano Borges, que teve um tempo aqui na Terceira, uma pessoa fantástica, etc, etc. Não tem, e portanto estou-me à vontade para dizer isto. E mais, politiquices à parte, de que espero que a seguir ainda se possa falar, acho muito bem que também se tenha retirado do campo de São Francisco a Feira dos Peixbeques. Porque é verdade, nem em Fátima, mas a verdade era a pipoca e o geladinho. Ainda ficaram algumas tasquinhas lá. E a vendinha das barraquinhas disto, daquilo e daquilo outro. Até porque se percebeu na mudança da imagem que estava um silêncio, que é um respeito às pessoas de fé que estão ali. Evitou-se as distrações da pipoca e da bostaria, dos carroceiros, etc. Pá, em Fátima, no Santuário de Fátima, os negócios ficam do lado de fora. A gente sabe que todas estas expressões têm uma parte de profano, mas que ficam fora da parte do santuário. E acho que é assim que deve ser. Portanto, eu acho que isto tem muito a ver com como as pessoas encaram o Senhor Santo Cristo. Se é efetivamente uma procissão de fé ou se é uma mera celebração do profano. Porque há muita gente que sei que vai para São Miguel para as festas do Senhor Santo Cristo, porque são festas, independentemente de serem católicos ou não. Ou ainda se é uma oportunidade para desfilar o seu estatuto social, que para mim ainda é pior. Cláudia, o que é que medidas como esta significam? Como estas? Sim. Ora bem, eu ao contrário do que a Graça disse, por acaso até tenho uma opinião bastante positiva do padre Adriano Borges, antes padre Adriano Borges e agora senhor reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo. Mas acho, e talvez por isso, não me surpreendeu esta decisão dele.
E acho que é uma decisão absolutamente acertada. Portanto, aliás, comungo se isto fosse um parlamento e tinha batido palmas à Graça, mas não é. Porque acho que ela está certíssima. E eu não sou como ela, católica, praticante, com este fervor que ela tem. Mas, efetivamente, esta foi uma medida, e estas medidas que foram tomadas, de contemporaneidade, que é uma coisa que a Igreja tem muita dificuldade em compreender. Que os tempos mudam e que a própria Igreja, embora seja uma instituição secular, se tem que modelar e alterar o seu comportamento face à mudança dos tempos. E eu penso que o Sr. Reitor terá pensado é que viemos da pandemia, 2 anos sem festa, e vamos introduzir isto e vamos aproveitar para fazer alguma mudança. Portanto, é natural que haja muita crítica. Houve muita e vai haver muita mais. E as pessoas são irascíveis quando se lhes é apresentada a mudança. E muitas vezes estão tão arraigadas à forma como entendem o mundo, que usam esses argumentos assim que a Graça apresentou e bem, que são até um pouco... Enfim, para além de não serem bons argumentos, são quase ridículos. Dizer que a sociedade vai deixar de estar representada porque não participa na procissão e que isto faz da procissão uma procissão qualquer, enfim, é bastante... Como se uma procissão qualquer, de uma freguesia qualquer, não tivesse importância. Exato. E como se as procissões quaisquer das freguesias também não tivessem representatividade. É bom de ver quando os membros do governo participavam, e o presidente do governo, na maioria, em São Miguel, obrigatório. Eu fiz... Quantos fins de semana tive que estar em São Miguel para participar em procissões das 7 cidades, dos Finais da Luz, da ajuda da Bretanha? Aos fins de semana, porque os membros de vocês vejam bem isto, os membros do governo de São Miguel não eram suficientes para acudir às pressões todas que havia. Isso Portanto, era preciso ir este protocolo foi instituído, e, portanto, por socialistas. Que isto, não, já existia antes. Não, protocolo obrigatório. Já existia antes. Não. Agora, eu tenho a interpretação, o Estado é laico. Não é? Isto é uma procissão de grande dimensão, de grande devoção. Aliás, quem já participou e assistiu ao pagamento de promessas é de facto um momento, enfim, mexe com qualquer ser humano, não é? Quem assiste àquilo tem que se sentir tocado por aquilo. Nós participámos, como a Graça disse bem, muitas vezes, e aquilo de facto é um desfile inócuo de um estatuto social que não é coincidente com a mensagem de Jesus Cristo. E que até não é coincidente. Quem está ali... Porque estamos obrigados a estar num determinado local e às vezes até o olhar das pessoas, eu não sei se elas tiveram essa experiência, mas o olhar das pessoas é condenatório. Eu senti-me mal várias vezes. Como quem ajuiza negativamente a nossa presença. Não, é como quem o nosso sacrifício, aquilo que nos faz estar aqui a pedir a Nosso Senhor pelas nossas limitações e pela nossa agonia, não se coaduna. Vocês é que usufruem do nosso dinheiro e são pagos para resolver a nossa vida e não resolvem. E, portanto, senti-me tantas vezes mal. Eu fiz muitas vezes a procissão, não é? Agora não sei dizer quantas, mas fiz, muitos anos, e há um sentimento de facto, eu acho que se fosse feito um referendo, se for feito um referendo, muitas pessoas estão a favor, embora por vezes não possam assumir a sua posição. Porque também é preciso compreender o meio em que isto acontece, que é São Miguel, e que é uma ilha com diferenças significativas das outras, em que o feudalismo, e portanto há razões históricas para isso, termina muito tarde, as pessoas têm terminou? Sim, até se posso fazer essa leitura, mas eu não estava a querer ser tão dura. É verdade, a gente em São Miguel ainda tens famílias onde a empregada é interna. Isto que diz e já a Graça, é filha e neta de quem serviu uma vida inteira. Leva o andor, ter que ser e depois passa ao filho. Quer dizer, ninguém fala nisto, mas a verdade é que isto acontece. Enquanto nas outras ilhas isto há procissões, inúmeras procissões na Ilha Terceira. Eu nunca fui a uma procissão como membro do governo na Ilha Terceira, nem em nenhuma ilha, a não ser em São Miguel. E, portanto, é preciso que nós compreendamos aquela especificidade e que aquilo choca o modus operandi, o tradicionalismo, a sociedade fechada que é a sociedade miquelense, porque é comparativamente com a sociedade civil das outras ilhas. E da parte católica também. Há aqui um outro anticorpo contra o Sr. Reitor de Santuário, que todos nós sabemos. Que é o facto de ele ter... Está-se a candidatar a bispo. Exatamente, que é o facto de ele estar a candidatar a bispo. Foi logo a maneira de o tirar da corrida. Eu acho que os miquelenses não o tomam como seu.
Mas ele é de lá. Esteve demasiado Não tempo na interessa terceira. isso. Não interessa. Esteve demasiado tempo na terceira. Teve muito fora. É demasiado arejado, talvez. E, portanto, há ali uma acrimónia e há uma coisa visceral que tem a ver com isto. Não tínhamos dúvidas e temos que dizer as coisas como elas são. Claro. Essa acrimónia não é por acaso. Não é por acaso. E não é por ser apenas o Adriano Borges. É pelo histórico dele. E, claro, esta medida, o tempo e o que isto vai rolar ainda de tinta. Portanto, estas citações que a Graça fez, muitas se lhe seguirão. Judite, as festividades em honra do Sr. Santo Cristo dos Milagres são basilares na vida social e religiosa das pessoas da Ilha de São Miguel, como já E não só. referimos. E não só. Mas, Sim, sobretudo, são, mas já tem, os micalenses chamam-lhe as maiores festas dos Açores. Eu não sei se são as maiores festas dos Açores, as maiores festas, acho que isso é um exagero, enfim, mas são com certeza as maiores festas religiosas dos Açores, às quais não aderem só os micalenses, mas vão pessoas de todas as ilhas e vêm, sobretudo da diáspora. Muitos dos nossos imigrantes vêm a São Miguel nesta altura pagar as suas promessas, visitar as suas famílias, mas aproveitam as festas de Santo Cristo para o fazer. Portanto, as festas de Santo Cristo têm uma dimensão efetivamente muito grande. Tiveram este interregno de 2 anos devido à pandemia e, portanto, este ano voltam a ser feitas para regozijo de todas as pessoas que nelas participam e que são crentes e vivem muito estas festas. Eu não tenho, ao contrário da Graça, a Graça também diz que não tem grande, conhecimento do padre Adriano Borges. A Cláudia conhece melhor, eu não conheço o senhor, mas li uma entrevista que ele deu e em que ele justifica algumas alterações devido à altura em que as festas começaram a ser planeadas. Claro, com umas festas desta grandiosidade, obviamente que têm que ser planeadas com algum tempo de antecedência e, portanto, que na altura em que começaram a ser planeadas ainda não havia abertura às medidas restritivas da Covid, como depois, quando foram realizadas. Portanto, as medidas na altura eram outras e que teve de haver algumas precauções devido a isso. Desde logo, o facto de inicialmente terem sido anunciadas apenas a parte religiosa das festas, estava prevista apenas a parte religiosa e não a parte profana. A parte profana estava, digamos que, proibida. Claro que as pessoas manifestaram-se, porque não podemos esquecer também que a parte profana, para além de que eu tenho a ideia, eu não sou sou católica, não sou muito praticante, mas a ideia que eu tenho da religião católica e de Cristo é de que nos quer ver felizes, nos quer ver alegres e, portanto, a alegria que nos dão as festas profanas também tem que ser tida em conta e também é importante. Para além de que também não nos podemos esquecer que as festas profanas têm um impacto económico muito significativo nas ilhas, neste caso na Ilha de São Miguel. E portanto, houve manifestações também, não foram manifestações populares, mas houve várias vozes a manifestarem-se no sentido de que era necessário devolver às festas de Santo Cristo a parte profana, o que aconteceu efetivamente. Eu compreendo que o Campo de São Francisco está muito próximo de Santo Cristo, não é? Está ali em frente e, portanto, que é um espaço ainda de reflexão, de introspeção, é onde as pessoas pagam as suas promessas e, portanto, sou também absolutamente a favor de que não haja nada de comércio, nem barraquinhas, nem tasquinhas, nem qualquer tipo de comércio ali, porque é um espaço de reflexão, é o prolongamento, digamos, da Igreja do Senhor Santo Cristo. Agora, a cidade de Ponta Delgada é grande e ali à volta há imensos espaços, claro, que podem perfeitamente e foram utilizados para as tascas, para as barracas, para enfim, para todos esses espaços mais lúdicos.
E muito bem, portanto, esse problema ficou efetivamente resolvido e a festa voltou ao seu formato tradicional. Agora, em relação à procissão do Senhor Santo Cristo. Ora, eu também, como já disse aqui a Graça e a Cláudia, eu também participei, ainda por cima, não porque que o meu partido me tivesse obrigado a nada, até porque mesmo a mim a lei é que me obriga, mais nada me obriga a nada. Mas, tendo em conta que eu ainda por cima era a única mulher num grupo de 20 deputados, eu era a única mulher, o que me disseram foi que daria um pouco nas vistas, porque nós somos eleitos deputados de ilha, mas logo que tomamos posse passamos a ser deputados regionais e, portanto, que era importante a minha presença na procissão. Como há protocolo, o que Claro, fica claro, obviamente que dá-se logo por essa falta. Foi uma coisa que nunca me agradou, para já, porque, como a Cláudia também já disse aqui, eu também não vou às procissões que se realizam aqui na Terceira, e há algumas que eu gosto muito, mas que não vou sempre, vou lá de vez em quando. Eu gosto muito nas festas da praia da procissão dos Homens do Mar, porque começa com os barcos e depois continua em terra, é uma procissão também efetivamente muito bonita, linda. E os barcos vão todos. Que é durante a noite, não é? Era de madrugada, agora há procissões que são efetivamente muito bonitas, mas que eu vou uma vez que outra, mas não vou, nem muito menos por obrigação. Mas a de Santo Cristo ia, e confesso que me incomodava vivamente a feira de vaidades contrária à mensagem de Cristo, contrária à mensagem da Igreja, em que, na minha ótica, devíamos, mesmo que fôssemos convidados a estar presentes, mas que estivéssemos presentes com o povo, porque nós somos os deputados são representantes do povo. O governo também tinha que estar misturado com o povo e não tinha que ir em lugar de destaque. Mas isso, na verdade, mostra bem ainda o conservadorismo miquelense. Os bois têm que ser chamados pelos nomes e a gente não vale a pena estar aqui a tentar branquear situações. São conservadores, muito conservadores ainda, as pessoas de São Miguel. E, portanto, tem que ter aquele formato em que mostre claramente que há pessoas mais importantes do que outras, e isso não pode acontecer. A mim incomodava muito a exposição política, porque nós sabemos perfeitamente a opinião que muitas pessoas têm dos políticos, e ver os políticos ali em lugar de destaque, ainda diziam: estão aqui com o nosso dinheiro, venham às festas de Santo Cristo com o nosso dinheiro, estamos nós a pagar para eles virem cá. E mesmo quando não diziam, estava no olhar. Claro, eu sentia-me incomodada com isso, e portanto nunca foi uma coisa que me agradou muito. Por isso aplaudo o facto deste ano ter havido alguém com coragem para acabar com isso. Falaram aqui do padre Adriano Borges. Eu li um artigo do Dr. Mota Amaral em que se refere à mesa da Irmandade, que imprimiu alterações às praxes costumeiras, fazendo desaparecer o cortejo cívico. Pronto, eu não sei exatamente quem é que, se foi o padre Adriano ou se foi a mesa da Irmandade. A verdade é que essas alterações aconteceram e em boa altura isso aconteceu. Graça Silveira. Bom, e pegando naquilo que a Judite disse, teve a coragem, e a verdade é que esta coragem já lhe está a sair caro. Está-lhe a sair caro. Esta afronta aos poderes instalados teve reações imediatas. Nomeadamente, este reitor não tem o mínimo de categoria, não tem capacidade para o desempenho das suas funções de Santo Cristo, só se ouvia falar do saudoso reitor do Santuário Monsenhor Agostinho, que esse é que era um homem excepcional, é que organizava as festas como manda a tradição, etc, etc. E é claro que numa altura, como disse a Cláudia, e bem, em que se está a decidir quem será o próximo bispo dos Açores, e que todos nós sabemos que sempre foi uma aspiração dos açorianos ter um bispo dos Açores, começaram-se logo a falar em vários nomes, e dos três nomes mais falados era exatamente o Adriano Borges, que apesar de ter estado na Terceira é de São Miguel, o Hélder Fonseca, que é da Terceira, e o António Manuel Saldanha, que é do Faial e que está neste momento no Vaticano e que está muito bem posicionado e que não se importava de voltar à sua terra. Mas portanto, temos os velhos distritos. É verdade. Numa altura em que isto está tudo em cima da mesa, toda esta movimentação contra o reitor Adriano Borges
em relação à situação do Sr. Santo Cristo, foi automaticamente aproveitada para aqueles que o querem tirar da corrida. E é de tal forma o desespero que o padre Hélder Fonseca, enquanto administrador diocesano, em plena missa solene do Sr. Santo Cristo, apanha o Dom Tolentino à meia volta de uma forma extremamente desagradável, em que se vira para ele e diz que o Sr. Santo Cristo lhe deixa o pedido para ajudar a nomear o próximo bispo para os Açores, porque sem bispo não há igreja. Só faltava dizer, estou aqui, mas sem bispo é capaz de haver. Estou aqui. E Dom Tolentino teve que voltar a jogo e respondeu-lhe com muita elegância e disse, passo a citar: o Papa, no tempo devido, nomeará um bispo para a Diocese dos Açores. Este é um caminho belo que estais a fazer, mesmo com a sua ansiedade. É um tempo de advento que se vive da espera e que a espera é já participar. Este é um processo da Igreja que faz as coisas com a sabedoria do tempo, escutando e avaliando. E por isso é que se tem assistido a todo o tipo de expediente lamentável para desacreditar alguns daqueles que têm sido efetivamente ouvidos neste processo de decisão. E isto é tudo aquilo que a Igreja não devia ser. É lamentável. Terminamos com fé. Foi um Política de Saltos Altos. Quinzenalmente, às quintas, às 13, com repetição aos sábados de manhã. Encontramos-nos por cá. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra.